Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo dessa jornada incrível, né? A jornada do despertar do herói interno. E a gente vai continuar hoje com o arquétipo do inocente, né? Vamos ver o lado negativo desse arquétipo. O inocente muitas vezes quer proteger a condição inocente de confiança e otimismo e, assim, não aceita a perda da inocência. Isto, porém, pode fazer com que o lado negativo do inocente assuma o controle. A recusa patológica à perda da inocência e o apego à inocência podem até mesmo estar relacionados com distúrbios alimentares. Conforme Mário Mogman sugeriu, numa sociedade que denigre o corpo e vê as mulheres como seres inferiores, uma maneira de apegar-se à inocência é a recusa em entrar na puberdade, ou seja, ter um corpo de mulher. O inocente, que tem propensão para negar a verdade, simplesmente não quer reconhecer que um pai, professor ou amante não são dignos de confiança. Por esse motivo, o inocente que existe dentro de nós continua a envolver-se nas mesmas situações destinadas a lhe causar sofrimento, sendo ferido e maltratado repetidas vezes. Isto, obviamente, é validado para crianças que vivem em lares desajustados, homens e mulheres envolvidos em casamentos ou relacionamentos físico-emocionalmente problemáticos e para o enorme número de pessoas que são obrigadas a suportar um ambiente de trabalho emocionalmente estressante. Muitos de nós que nunca tolerariam um relacionamento em que fôssemos maltratados fisicamente, ou mesmo uma situação flagrante e desagradável, do ponto de vista emocional, descobrimos que, ao longo do tempo, começamos a ter consciência das maneiras pelas quais somos maltratados. Então, a perda da inocência, ela faz com que a gente, às vezes, quer dizer, o não querer perder a inocência, né, faz com que a gente, muitas vezes, repita alguns padrões. E eu percebi muito isso na minha vida, né, analisando depois de uma outra forma, que muitas vezes algumas coisas se repetiam, por quê? Pela essa recusa, como eu falei para vocês, era um dos meus arquétipos mais fortes, né, a recusa em perder essa inocência. E isso faz com que a gente, às vezes, você fala assim, nossa, e muito mesmo, quando a gente julga as outras pessoas, tal pessoa está passando por isso, está passando por aquilo, em algum nível, a gente também está passando por aquilo lá, né? Por quê? Por simples recusa em perder essa inocência. O inocente que há dentro de nós pode resvelar facilmente para a negação a respeito dos nossos próprios atos, deixando de assumir nossa parcela de responsabilidade pelos problemas. Como inocentes, ao menos no início, são dominadores e dualistas, eles não podem admitir sua imperfeição sem que isso os faça sentir-se horrivelmente mal em relação a si mesmos. Assim, eles se aferram à negação das suas inadequações ou são tomados por sentimentos de culpa ou vergonha. Né? É você reconhecer isso realmente, né? Que não ficar na negação, porque o inocente, ele muitas vezes ele não quer perder a inocência, por quê? Porque ele se acha tão especial por ele ser inocente, né? E aí ele reluta em perder a inocência. Por quê? Perder a inocência significa olhar para um aspecto da gente que às vezes a gente não gosta, que é uma das coisas do autoconhecimento, né? Quando a gente vai se conhecer, a gente vai olhar para a gente às vezes encontra aspectos que a gente tem medo, que a gente não gosta, que a gente nega. Mas é tão bonito quando a gente olha para isso, porque ao mesmo tempo que a gente olha, né, quando a gente olha, o simples fato de olhar, aquilo lá já calma, né? A constelação tem um movimento muito bonito de você olhar, que aliás é um dos movimentos que você pode fazer, né, com a inocência. Né? Se você tem sente em você esse padrão de negação da inocência, né, fazer uma constelação. Né? Eu faço constelações maravilhosas, né, onde a gente pode transmutar isso, né? Tanto você sair dessa fase de inocência, como olhar de repente para aquele salvador que você acha que é o seu salvador e descobrir que não, que realmente quem é o seu salvador é você. E a gente faz isso num movimento muito legal. Quando inocentes e sadios cometem transgressões, eles perdoam a si mesmos, moderam seu comportamento e seguem em frente. Se outras pessoas os magoam, violam seus princípios, eles rapidamente as perdoam e acreditam que elas irão agir de forma diferente no futuro. Quando inocentes têm medo de outras pessoas, porém, eles evitam enfrentar esse medo culpando a si mesmos. Crianças pequenas, por exemplo, irão sentir-se culpadas ao serem espancadas ou molestadas por seus pais, pois é mais fácil aceitar suas próprias inadequações do que enfrentar o terror maior, representado pela irracionalidade e malevolência dos pais. Quando inocentes magoados têm medo de enfrentar suas próprias inadequações, o que é mais provável na idade adulta, eles irão projetá-las sobre outros e culpá-los por isso. Então, é quando a gente tem medo, né, de aceitar as nossas inadequações, então a gente projeta no outro e culpa sempre o outro. Então, se você, esse é até uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é baseado no aspecto sombra, né? Quando você julga muito uma pessoa, quando uma pessoa, você não gosta de a pessoa, tem algo que incomoda, né? Uma pessoa, você conhece uma pessoa e tem algo que incomoda, pode saber que há algo lá dentro de você que está reverberando em um ou outro aspecto.
Às vezes não são em todos os aspectos da vida, mas em um outro aspecto você tem aquela, ou tem medo de ter aquilo lá dentro de você, então você reflete e culpa nos outros, né? Por quê? Porque você não quer perder a inocência e olhar para você mesmo, então você acaba culpando o outro. Essas estratégias poupam-nos a responsabilidade de agir. Se nos recusamos a aceitar o fato de que somos maltratados, não temos de nos defender. Se projetamos os nossos próprios erros sobre os outros, não temos de mudar. Se internalizamos as atitudes hostis, discriminatórias ou, de alguma forma, prejudiciais para outras pessoas, podemos continuar a fazer guerra contra nós mesmos sem precisarmos imaginar que de forma poderíamos sair dessa situação, nem sentimos plenamente nossa impotência dentro dela. O inocente acredita que é importante permanecer delimitado pelo papel social do indivíduo e não ter segredos para o mundo, pois abaixo dessa realidade superficial estão os seus dragões. Todos os arquétipos do inconsciente tendem a expressar-se em seus sonhos ou na nossa vida normal, em seus aspectos negativos, os quais passam a nos possuir se não tivermos derramado a luz da consciência sobre eles. Assim, a pessoa que é o inocente estará mergulhada em terrores psicológicos. O aspecto negativo do órfão irá tentar o inocente a ultrapassar os limites físicos e metafóricos e a infringir regras. O aspecto negativo do guerreiro irá combater o inocente, criticando impetuosamente. O aspecto negativo do caridoso irá exigir sacrifícios do inocente e acusá-lo de egoísmo, se ele demonstrar o mais ligeiro interesse pelos seus próprios desejos ou bem-estar. Os arquétipos relacionados com o desenvolvimento da alma serão tão ameaçadores que o inocente os projetará quase que totalmente sobre os outros. O explorador será visto como herege, o destruidor como inimigo, o amante como sedutor imoral e o criador como culpado da perigosa arrogância. Assim, o inocente vive com uma sensação de vazio no plexo solar, com hábitos e impulsos sexuais obsessivos, autodestruidores e uma compulsão inconsciente para dramatizar as coisas e criar dificuldades. Então, não é em todos os aspectos, né? Mas quando a gente faz isso, né? A gente fica com esse vazio. É porque a gente começa a projetar tudo nos outros, a sair de nós mesmos. E aí a gente perde o controle, né? O ser humano, eu falo que o ser humano é tão incrível, né? Que a gente quer ter controle em tudo, mas a gente não tem controle de nada. A única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. Só que a gente, pela inocência, muitas vezes, a gente não quer assumir esse controle. Por quê? Porque assumir esse controle dá trabalho, né? É desafiador, depois é libertador. Mas é desafiador você assumir o controle, é você saber que está dentro de você. Né? Então é isso que é romper com a inocência. Mas e você voltar a ela é o quê? É ter confiança e fé de que você vai conseguir, né, agir conforme as suas verdades, as suas virtudes, que você vai conseguir superar. Né? As pessoas às vezes falam assim, a pessoa, eu não queria passar por tal e tal desafio. Aumenta o seu grau de confiança em você, que os desafios ficam menores. Né? Esse é o segredo para você passar pelos desafios da vida. O crescimento e desenvolvimento do inocente. Os inocentes, que muitas vezes se sentem pessoas especiais, podem ser carismáticos e virtudes de sua visão e da pureza de suas convicções. Eles também presumem que serão bem tratados pelo universo e pelas outras pessoas porque são bondosas e especiais. Esse era o aspecto do inocente que mais me pegava, né? Eu me achava assim, especial. Especial por ser inocente, né? E assim, existia uma ideia de que se eu for boazinha, o universo vai me recompensar. E muitas vezes isso não acontecia, porque muitas vezes alguns projetos ou algo que eu tinha não acabava não acontecendo. E eu indagava isso lá atrás, né? Indagava muito isso, falava assim, poxa vida, mas eu não desejo mal para ninguém, eu faço tanta coisa legal, né? E aí, ainda assim, às vezes eu não consigo aquilo que eu quero, uma meta ou alguma coisa assim, mas não é assim que o universo funciona, não é com essa inocência toda que o universo funciona. A vida nos dá experiências, né? Mas várias vezes a gente experienciar. Não é porque você é bom ou mal, porque às vezes a gente vê tanta gente que, na nossa percepção, não é tão boa assim e conquista as coisas, né? Mas não é esse o jogo do universo. E sair da inocência, né, significa que você não vai mais acreditar nisso, embora você possa ter confiança na vida. Embora as pessoas que permaneçam nessa forma inicial de inocência possam fingir que são independentes, elas na verdade esperam que as instituições, os empregadores, os amigos e os cônjuges tomem conta delas. Essas pessoas raramente assumem sua parcela de responsabilidade, embora sejam muito bondosas e trabalhem duro. As outras pessoas muitas vezes as amam e instintivamente tomam conta delas, tal como fazemos com as crianças pequenas. Assim, o modo de vida do inocente frequentemente é eficaz, pelo menos até que ele perca o emprego, o cônjuge, ou até que seus amigos e colegas parem de tomar conta dele, esperando fazer com que ele cresça. Então, eu tinha muito essa ideia também, né, de que as pessoas queriam que as pessoas tomassem conta de mim. Isso ficou lá na minha infância. Eu lembro que aí você começa a fazer, né, umas análises. Eu tinha esse desejo, esse sonho, né, de que alguém tomasse conta de mim. Eu me sentia especial por isso.
E eu não falava nem tanto assim de pai, era aqui como se uma energia superior, como se Deus tomasse conta de mim, né? Por eu ser inocente, ser boazinha e tal. E como eu falei, às vezes as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, eu questionava, falava assim, como assim, né? Mas não é esse o jogo, como eu falei para vocês. Em outro nível, a gente precisa crescer, né? Romper com essa inocência e crescer. Em outro nível, porém, suas vidas nunca correm bem na idade adulta, porque eles nunca cresceram realmente. A não ser que percam a inocência, o que significa perder, em alguma medida, pelo menos, esse senso de possuir um status privilegiado no universo. Eles talvez nunca cheguem efetivamente a realizar algo importante ou duradouro. Isso não afeta apenas o seu trabalho, mas também seus relacionamentos pessoais. Os inocentes querem que seus relacionamentos reproduzam a relação original de simbiose com as suas mães. Eles presumem que os outros vão querer as mesmas coisas que eles, porque muitas vezes não veem as outras pessoas como seres reais e distintos. Quando o inocente que existe dentro de qualquer um de nós percebe que a outra pessoa não quer o que queremos e que os nossos desejos podem ser frustrados, nós geralmente hesitamos entre demonstrar a raiva infantil que realmente sentimos e tentamos ser suficientemente cativantes para conseguir o que queremos da próxima vez. Em outras palavras, o inocente que há dentro de nós é tão vulnerável e dependente como uma criança que descobre um jeito de manipular os pais para conseguir sua vontade. O nosso inocente interior frequentemente fica acabrunhado quando a vida se mostra mais cruel do que ele havia esperado, mas o inocente consegue recuperar-se rapidamente. Conforme temos visto, ele é a parte interior de cada um de nós que concebe esperança quando o mundo parece mais sombrio e que se apega aos nossos sonhos, mesmo quando sua concretização nos parece extremamente improvável. A capacidade do inocente tornar-se um adulto muitas vezes dependente na medida em que ele consegue aprender a dizer que, muito embora tudo pareça estar perdido, ainda há esperança. Ainda que agora esteja perdido no deserto, Deus irá me conduzir à Terra Santa. O inocente precisa aprender o seguinte paradoxo: no nível espiritual mais profundo, é seguro confiar, todavia, é melhor não deixar sua carteira dando sopa. É aquela coisa, né? Tudo bem que Deus está lá, ou existe um ser maior, ou alguém que tome conta de você, mas se você não fizer para você mesmo, não adianta, né? Aqui nesse mundo material é a gente que tem que fazer para a gente mesmo, né? Até existe uma parábola que o cara começou uma enchente e ele pedia, né, ajuda de Jesus, de Deus, para ajudar. Aí passou um botezinho e ele falou assim, não, estou esperando Deus me salvar. Aí passa uma lancha, não, estou esperando Deus me salvar. Passa um helicóptero, esperando Deus me salvar. Aí, tipo, pum, né? Ele morre afogado. Quando ele chega no céu, ele fala assim, poxa, Deus, eu estava esperando você me salvar, você não me salvou. E aí Deus fala para ele, poxa, eu passei de bote, passei de lancha, passei de helicóptero, você não quis pegar. Né? Então, assim, a gente precisa fazer algo também, não só ficar esperando. E acho que o maior erro do inocente, às vezes, é ele esperar isso, né? Que algo salve ele, algo venha para salvar, sem que a gente tenha que fazer nada. Eu acho que o maior quebra e sofrimento, talvez, para o inocente seja essa, né? Ele saber que ele tem que fazer alguma coisa. Inicialmente, os inocentes veem a vida como dentre dois extremos, ou o mundo é seguro ou não é. Ou os especialistas sabem ou não sabem o que estão falando. As pessoas são perfeitas ou são más. Pior que isso, nós às vezes sentimos que temos de ser perfeitos ou não temos nenhum valor. Portanto, os inocentes oscilam entre o idealismo e o perfeccionismo, de um lado a desilusão e o cinismo, de outro. Então, é bem isso, né? Quando o inocente, ele às vezes é muito dualista, né? Porque a gente vive no mundo dual, então talvez ele tenha, às vezes, que, né? Ou o mundo é seguro ou não é. Uma pessoa está falando a verdade ou não é. Mas porque isso também nos é imposto, né? Essa história de bem ou mal, ou a pessoa é isso ou não é isso, pelas novelas, os filmes. Hoje em dia está mudando um pouco, né? Mas geralmente tudo era isso, né? Era o bonzinho, bonzinho, malzinho, malzinho. Então a gente tinha que se encaixar. Quando o arquétipo de inocente está muito forte, a gente tem que se encaixar num ou no outro tipo. Então, às vezes, a gente exige da gente aquilo que a gente não tem, que é um perfeccionismo. Anos depois, no nível mais elevado do desenvolvimento, os inocentes irão descobrir que algumas coisas são seguras e outras não. Os especialistas sabem o que estão fazendo às vezes. Mesmo a melhor e a pior das pessoas têm características boas e ruins. Quando os inocentes têm sorte, passam a aceitar a sua própria mistura humana de bons e maus motivos, força e vulnerabilidade, e passam a sentir-se parcialmente seguros, não só em razão de uma fé básica no universo, mas também porque estão mais aptas a lidar com o mundo, aquilo que eu falei, né? Então, a segurança, ela vem de dois princípios. Primeiro, que a gente tem uma fé, tem uma confiança que tudo vai dar certo, confiança no universo, né? E segundo, o quê? Na nossa confiança que temos em nós mesmos, em saber lidar com as situações. Isso é muito gostoso quando a gente vai desenvolvendo essa confiança na gente mesmo. No início, o inocente vê a segurança como algo contingente. A não ser que ele tente atravessar a rua, estou em segurança. Enquanto eu fizer o que os outros dizem, estou em segurança.
O mundo é seguro e pequeno e restrito, e o mundo exterior é cheio de perigos invisíveis e desconhecidos. Quanto mais experimentamos esses perigos, maior nosso mundo se torna. Todavia, isso também exige que experimente de sofrimento, a derrota ou desilusão. A perda da inocência não acontece apenas uma vez na vida. Nós experimentamos muitas vezes na vida a desilusão, o abandono, a traição, por parte dos outros e de nós mesmos. Se temos sortes, cada experiência nos leva de volta à inocência. Não apenas num outro nível, mas de uma maneira que nos permite favorecer uma porção maior do mundo como uma espécie de inocência que é produto da sabedoria e não da negação da verdade. Quando perdemos e recuperamos a confiança através da experiência, partes maiores da realidade se deslocam para a esfera da segurança. Crescemos e descobrimos que podemos atravessar muitas ruas em segurança. Sobrevivemos ao fim de um caso de amor e descobrimos que não precisamos mais ter medo de amar outras pessoas depois que tivermos desenvolvido uma razoável capacidade de avaliar o caráter das pessoas. Falamos nossa verdade naquilo que acreditamos ser um ambiente hostil e não somos fuzilados nem mortos. Assim, descobrimos que é seguro ser honesto, especialmente agora que podemos reconhecer ambientes nos quais simplesmente não poderíamos ser entendidos. O inocente acaba aprendendo a compreender o paradoxo e também a realidade de forma metafórica e não literal. Boa parte daquilo que pensamos quando somos inocentes é limitado, ao menos inicialmente, pelo próprio pensamento literal. Aquilo que nos dizem nossos professores, nossos líderes espirituais, nossos mitos e lendas é interpretado ao pé da letra. A maioria dos mitos do mundo dizem que os deuses irão perdoar as nossas transgressões. Em muitas culturas primitivas, portanto, a virgem, o jovem, o animal mais perfeito era sacrificado para apaziguar os deuses. Num nível mais elevado de complexidade cognitiva, adquire-se a compreensão de que a exigência de sacrifício do inocente é uma necessidade psicológica. Quando perdemos o senso de unidade e de união com Deus, com nossas comunidades ou com nossas próprias almas, precisamos sacrificar a nossa inocência, deixar de lado nossas ilusões ou a recusa em conhecer a verdade para prosseguirmos na nossa jornada, a fim de encontrar um novo nível de verdade que irá restaurar a nossa totalidade. A jornada propõe um grande paradoxo. Num nível, jamais podemos abrir mão dos nossos sonhos e ideais. Nesse sentido, todo herói conserva sempre a condição de inocente. Ao mesmo tempo, porém, desculpa, precisamos estar dispostos a sacrificar alegremente nossas ilusões todos os dias para podermos crescer e aprender. Não importa se no início não sabemos distinguir o que é verdade do que é ilusão, entre outras coisas, e é isso que a jornada nos ajudará a descobrir. Nós fazemos o necessário sacrifício da inocência apenas porque algum dia podemos recuperá-la num nível mais elevado. Então, isso que é o mais gostoso que eu falei para vocês, é da gente perder às vezes a inocência, aquela primeira inocência baseada na fantasia. E adquirir uma inocência que é baseada na verdade, na sabedoria. E aqui tem uns exercícios, né, para a gente fazer, para vocês fazerem. Refletir um pouco a respeito, não é Covid, de quando, de onde e de como a intensidade com que o inocente se manifesta na sua vida. Com que intensidade o inocente se manifesta na sua vida? Se ele tem se manifestado mais agora do que no passado, você acha que ele vai manifestar mais no futuro? Se ele se manifesta mais no seu trabalho, na sua casa? Eita, que tá seca a minha garganta de tanto falar. Você tem um amigo, parente ou colega de trabalho que conhece alguma pessoa que pareça estar sob a influência do arquétipo do inocente? Você gostaria que alguma coisa relacionada com a expressão do inocente na sua vida fosse diferente? E aí você pode trabalhar esse arquétipo, né? Qual aspecto do inocente, né, você gostaria que fosse diferente? Visto que cada arquétipo se manifesta de muitas maneiras diferentes, reserve algum tempo para descrever ou representar de alguma forma. Pode desenhar, fazer uma colagem, usar um desenho que você, numa determinada postura, o inocente, como ele se manifesta ou poderia se manifestar na sua vida. Qual é ou poderia ser a sua aparência? Como ele age ou agiria? Em que ambiente ele se sente ou se sentiria mais à vontade? É gostoso você fazer isso, por quê? Para você pegar os aspectos positivos do inocente e trabalhar com aqueles aspectos negativos, né? Aspectos negativos de ficar naquela fantasia, né? De viver naquele mundo encantado, mas não há nada de errado a gente ficar lá, mas a gente pode viver no mundo de imaginação, no mundo mais real. Eu vivi muito tempo, né? Eu falava que eu tinha uma bolha cor-de-rosa, até hoje, quando às vezes eu comprava minha bolha cor-de-rosa. Porque lá é o meu centro, né, onde eu encontro a minha paz. Mas eu saio da bolha cor-de-rosa hoje em dia para conviver e viver no mundo, afinal nós estamos aqui, né? E tem um exercício aqui que é muito legal, né, para você fazer,
que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele gravado em áudio com a técnica Theta Healing, tá? Para você fazer esse exercício, para você trazer esse arquétipo, para você poder olhar para o arquétipo do inocente, poder transmutar esse arquétipo, evoluir esse arquétipo para a gente passar para o próximo arquétipo, que é o alfa. Então, se você gostou, né, desse vídeo, desse formato, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que vai fazer alguma diferença na vida, deixa seu comentário, né, se você quer saber algo mais, eu li basicamente tudo que está aqui no livro, né, sobre o inocente, discutir alguma coisa, conversar sobre alguma coisa, né, fala aí, né, e se você quiser constelar, né, para que você trabalhe esse inocente dentro de você, pode me chamar também, a gente pode fazer uma constelação, um movimento que a gente pode fazer tanto presencial quanto online, é um movimento muito gostoso, onde você vai entrar em contato com o seu inocente, curar ele, transmutar ele de uma forma incrível. Mas eu vou deixar um exercício bem legal já, com áudio da técnica Theta Healing, que também já vai te ajudar muito, né, a trabalhar esse inocente que existe dentro de você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.